Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Vamos tomar um café e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Deus colocou isso no meu coração para esse tempo que eu estiver por aqui. Todas as manhãs eu vou mandar essa gravação, uma meditação para você já começar seu dia, para você já iniciar seu dia na presença de Deus e nós possamos fazer isso juntos, ok? Então eu quero já começar hoje com uma palavra muito específica que Deus colocou no meu coração. Muito bem, vamos começar então a nossa meditação de hoje. Eu quero começar lendo aqui na carta do apóstolo Paulo a Romanos, livro de Romanos, capítulo 4. Quero ler aí alguns versículos, do 1 ao 7. Romanos, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, vamos juntos meditar nesse texto tão importante que fala sobre Abraão e a justificação de Abraão por meio da fé e não por meio de obras. Isso é muito importante. Olha o que diz o apóstolo Paulo dizendo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse texto ele é muito profundo, bastante profundo. É um texto que nos fala com relação à nossa fé, aquilo que nos leva à salvação. E aqui o apóstolo Paulo nos dá dois exemplos, tanto como de Abraão, né, da vida de Abraão, de como ele viveu, de como ele se entregou, que esse ano que nós estamos falando sobre a entrega total, ele entregou por completo, mas na verdade ele não conseguiu, ele não se justificou diante de Deus por conta das suas obras. Ele foi justificado, né, ele recebeu essa justificação pela sua fé em Deus. A fé não apenas falar, não, eu creio em Deus, né? A salvação não vem apenas de dizer, não, eu creio em Deus, senão ficaria muito fácil, essa que é a verdade. Mas essa salvação, ela vem por conta de uma vida com Deus, de uma entrega a Deus, né? Senão por obras ficaria fácil. Então ele diz aqui que se Abraão foi justificado pelas obras, no versículo 2, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, não é a obra que vai me justificar diante de Deus, né? E no versículo 3 ele fala, como diz a Escritura. Esse texto aqui, se você quiser acompanhar, quando ele fala que creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça, está em Gênesis. Vamos ver juntos no livro de Gênesis, no capítulo 15. Vou abrir aqui, capítulo 15 de Gênesis, no versículo de número 6. É o momento em que Deus promete a Abraão que vai lhe dar um filho. Então, esse texto que o apóstolo Paulo se refere em Romanos é o que está dito lá em capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6. Diz assim: e creu ele, ou seja, está falando de Abraão, creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, Abraão, ele foi justificado diante de Deus. Vamos voltar lá
em Romanos, ele foi justificado diante de Deus por conta da sua postura, do seu caráter, da forma como ele viveu diante de Deus. Isso o justificou. Isso que significa crer em Deus. Ou seja, quando eu creio em Deus, a minha postura, a minha imagem externa, ela é totalmente modificada. As minhas ações são modificadas diante de Deus. E não o meu bem que eu faço. É claro que é importante fazer o bem, evidentemente. Mas é eu viver uma vida sem pecados. Ou seja, quando eu me arrependo diante de Deus, por isso que ele, o apóstolo Paulo ele cita também Davi. Davi, ele diz no Salmo de número 32, vamos ver, Salmo de número 32, o que ele fala aqui. Salmo de número 32, os versículos 1 e 2 diz assim, o salmista dizendo: bem-aventurado cuja transgressão é perdoada, não é pintada, né? Nós sempre aprendemos, né, desde criança, que o pecado, ele é preto, depois vem o sangue de Jesus ficar vermelho, e depois, quando é purificado, fica branco, né? Não, Deus não pinta o pecado, Deus perdoa os pecados. Então ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado ele é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Ora, o que nós estamos colocando aqui, que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que a postura de Abraão, naquilo que ele foi justificado diante de Deus para obter a salvação, foi a sua fé em Deus, foi a sua postura, foi a sua atitude, a transformação de vida, o caráter, e não viver mais o pecado. Ele se arrependeu, Deus lhe perdoou os pecados, e então assim ele pôde viver de uma forma completamente justificada diante de Deus. É isso que nos justifica diante de Deus, não são as obras, não é eu fazer o bem. Claro que nós temos que fazer, e nós já estamos iniciando nisso, mas diante de Deus, como ele fala aqui, diante de Deus, como Abraão, se ele tivesse se justificado pelas obras, seria bom para ele, mas não diante de Deus. Diante de Deus, o que me justifica é a minha fé, é a minha postura, é a minha mudança de imagem, é a renovação da imagem perfeita de Deus na minha vida. Ou seja, e esta imagem está diretamente a viver sem pecar. Então que essa palavra fique no seu coração. Eu estou aqui controlando o tempo para que não seja muito, mas que você possa meditar, guardar aí estes versículos, né, na sua meditação, nos seus 3 versículos que você guarda. Se você estiver mantendo essa linha de estudo, você guarde aí esses 3 versículos. Você pode guardar o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 no seu coração, né, que são textos que estão referidos a Salmos e a Gênesis. E eu tenho certeza que o seu dia vai ser tremendo. Então aproveite todos esses momentos que Deus está colocando no meu coração, de estarmos juntos pelas manhãs, ok? Amanhã nos vemos novamente às 7 da manhã. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.